todos. Como já falaram, meu nome é Sérgio Ferro, eu sou engenheiro químico, sou economista e tenho um mestrado em matemática e estatística pela Universidade de Toronto, no Canadá. Tenho uma vida um pouco diferente, talvez, da maioria de vocês, porque eu vim de banco, sempre trabalhei em tesouraria de banco, então a minha visão é uma visão institucional. Tá? Hoje eu trabalho na área de desenvolvimento de algoritmos de estratégias para bancos e dou aulas para as pessoas físicas há muito pouco tempo atrás, né? Embora eu dê aula há 28 anos, a maioria dos meus alunos sempre foram os bancos, né? Eu sempre dei aula nos bancos. Mas eu resolvi abrir para a pessoa física por conta do fato de ver que as opções são muito maltratadas no Brasil. Então, geralmente, as pessoas, quando olham para o mercado de opções, o cara que não está acostumado, que não conhece o outro lado da moeda, ele opera opções olhando o preço da opção, né? Um banco, ele não olha o preço da opção, ele olha a volatilidade implícita que está sobre aquela opção. Tá? Por isso que o tema da palestra é operando opções pela volatilidade. Então, o preço de uma opção, por exemplo, para um banco, não representa absolutamente nada. Tá? O que ele faz é pegar a fórmula de Black-Scholes ou a fórmula de Garman, que é a fórmula que eu mais uso, né, que é uma adaptação da fórmula de Black-Scholes. Né? Isso eu estou falando para as opções do tipo Vanilla, que são as opções mais conhecidas e as opções que têm liquidez aqui no Brasil, né? A gente tem outras opções exóticas que têm outro tipo de tratamento. Então, você dá um tratamento estatístico de acordo com o comportamento estatístico de cada ativo financeiro. Tá? Às vezes as pessoas reclamam, por que não tem liquidez para todos os papéis da Bolsa? Não tem liquidez para todos os papéis da Bolsa porque muitos papéis você não consegue achar uma equação matemática que precifique essa opção, portanto, ela não tem liquidez. Tá certo? Então, obviamente que a liquidez sobre o próprio ativo financeiro faz com que ele se torne o que a gente chama de browniano. Né? Quando você pega, por exemplo, o livro do John Hull, ele fala lá sobre o movimento browniano, né? A maioria das pessoas que começam a ler o livro do John Hull, por exemplo, não conseguem entender. É óbvio, porra. O cara não tem noção nenhuma de matemática, né? Matemática é um grande problema no Brasil, né? Todo mundo sabe. Aí o cara não tem noção de matemática, o cara não tem noção de estatística. Aí o cara pega, aí começa lá e o cara vê, o modelo se baseia no movimento geométrico browniano. O cara não sabe o que é movimento geométrico browniano, como é que o cara vai continuar lendo? Não tem como. Né? E a partir do movimento geométrico browniano, o cara chega no lema de Tor, que é uma... Se você for, quem está com o celular aí, pode procurar aí no Google o lema de Tor, ou seja, um conjunto de equações diferenciais gigantescos. O cara não sabe ler a linguagem matemática, porque não é do dia a dia dele, ou seja, isso não tem nada a ver com ser mais inteligente ou menos inteligente. Né? As pessoas têm uma mania errada de associar quem gosta de matemática com alguma genialidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu, por exemplo, sou um cara extremamente ignorante em medicina. Né? Eu fui operado agora recentemente, né? E eu tirei um cálculo renal e um tumor da bexiga. E tiveram que enfiar em mim um negócio chamado um duplo J. Tem algum médico aí? Não tem. Né? Tiveram que enfiar um duplo J em mim, que é um... Ali, tem um médico, ele deve saber o que é. Né? E, porra, aquilo é um show de horror, aquilo ali. Né? Eu tive uma rejeição àquele troço e eu fui brigar com o médico. Quer dizer, como se eu tivesse... quer dizer, eu estava questionando os métodos do cara. E eu acho que a ciência mais maltratada que existe no mundo é a medicina, porque todo mundo é médico. A minha mãe é médica, porra. Entendeu? Porque a minha mãe tem uns chás assim milagrosos, né? E eu fico puto com a minha mãe porque ela vem com essas coisas. Porra, meu filho, é só você tomar esse chá. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Da mesma forma, acontece... eu costumo dizer, por exemplo, que o Facebook, que é um lugar que eu participo muito, quem me conhece, é a enciclopédia dos idiotas, né? Porque posta-se um monte de asneira,
né? E aquelas asneiras acabam se tornando verdades. E, na medicina, isso acontece muito. O que tem de soluções mágicas no Facebook, na internet, para curar doenças, é um negócio bizarro, né? E nada é mais importante do que a nossa saúde. Então, eu fico imaginando o que se passa na cabeça do médico, cara, quando o cara vê aquele tipo de coisa, né? Aquelas aberrações, né, sobre a ciência que é dele, que ele vê que aquilo é uma aberração e ele simplesmente não pode fazer nada, né? Com o mercado de opções, acontece mais ou menos isso. Você tem um monte de aberrações ali que a gente vê no Facebook, de coisas que não têm o menor sentido, né? Quando você mexe com finanças está ligada à modelagem matemática, né? E opções é apenas uma parcela em que você tem que usar método matemático, né? Eu, como sou da área de matemática, eu só consigo enxergar as coisas que eu consigo medir matematicamente, porque eu sou assim, a minha vida é assim, né? Eu não consigo, eu não uso outro método que não seja um método matemático, né? Eu só uso algoritmos, né? Eu desenvolvo algoritmos. Por exemplo, eu tenho um algoritmo de cointegração, né, que é para fazer operações, por exemplo, de long and short, que elas têm como objetivo minimizar a variância de uma operação de long and short, que não tem nada a ver com esses métodos que o pessoal usa de cash neutral, né? Operação de long and short em que você não coloca dinheiro, né? Eu não, eu uso outro método, um método de cointegração, que é um método de minimização da variância. Aliás, tudo que eu faço, porque eu aprendi em banco, eu faço minimizando o meu risco. Porque, imaginem só o seguinte, eu fui chefe da mesa de opções de moedas de um grande banco estrangeiro. E num banco grande, né, em que você tem uma área de sales e você tem a mesa. A área de sales é aquela área que vende operações para clientes. Então, quem são os clientes? IBM, Cargill, Shell, um monte de empresas que precisam, por exemplo, fazer hedge em dólar. Então, o cara cota uma opção de dólar com a área de sales. Eu, que estou na tesouraria, dou preço para a área de sales dá preço para o cliente. Uma operação de 100 milhões de dólares da IBM, de opções para vencimento no dia 12, de setembro de 2018, que é o que a gente chama de uma operação OTC, uma operação de balcão. Aí aquilo é uma operação passiva, ou seja, aquilo cai na minha tesouraria, tá ok? Não porque eu quis, porque o banco fez um negócio com o cliente e aquilo acabou caindo. Então, aquilo é uma posição passiva para mim. Como é que eu vou administrar aquilo? Se eu tenho um VaR, se eu tenho um Value at Risk, como é que eu vou administrar aquilo? Aquilo ali tem vega, aquilo tem gama, aquilo tem RO, aquilo tem teta, né? Eu vendi 100 milhões de dólares de opção de um determinado strike que não existe na Bolsa. Como é que eu vou administrar aquilo? E aí vem um cara da área de sales, faz uma outra operação com a Shell, né? Vem um outro, faz uma operação com a Cargill. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao mercado, eu olho as gregas que aquela posição passiva gerou para mim, tá ok? E vou zerando elas. Como eu não tenho como zerar no mesmo prazo, porque o prazo do cliente não é um prazo de bolsa, tá ok? Eu tenho que fazer aquilo por um modelo que a gente chama MBV, modelo de balanceamento por vencimento. Por quê? Porque no dia seguinte, o meu vega já é outro, o meu gama já é outro, o meu teta já é outro. Porque não para. Então, ser trader de um banco não é uma coisa tão simples. Porque existem um monte de operações que são passivas. Imagine aquele cara, por exemplo, que trabalha na mesa de juros de um banco, né? Então, num banco grande, você tem gente captando lá em Cochipó da Ponte, no Mato Grosso, e outro cara emprestando 50 milhões de reais para uma empresa do Rio Grande do Sul. Tudo isso sai da tesouraria. Isso vai criando uma duration dentro
daquela tesouraria, e o cara que trabalha na mesa de juros, a equipe, tem que se virar, tá, okay? Para minimizar o risco caso aconteça alguma mudança brusca na taxa de juros. Então, a gente sempre trabalha dentro de uma tesouraria com o objetivo de quê? De minimizar o risco. Minimizar o risco não é acabar com ele. Tá, ok? Existem vários tipos de risco. Né? Aquele risco que nós, da tesouraria, estamos mais preocupados é com o risco de mercado. O risco operacional não é um problema do operador. Existe uma área para cuidar disso. Tá, okay? O risco de crédito também não é um problema do operador. O risco de crédito, o que acontece? A área de crédito analisa o crédito do cliente, passa para a área de sales, e aí lá é definido se o cara tem crédito ou não para fazer operação com o cliente, com o banco. Tá, okay? Então, existem vários. Risco de liquidez. Existe, a gente recebe uma tabela, quem faz gestão de fundo sabe disso, índice de liquidez. Né? Então, eu não posso entrar em papéis, por exemplo, acima de um determinado limite de um índice de liquidez, que é determinado pela área de risco junto com a área de compliance. Geralmente, a área de risco está associada à área de compliance. Então, operar opções é operar volatilidade dos retornos de um ativo. Então, o que um banco faz no caso de opções? Ele pega todos aqueles preços que estão ali, tá, okay? E através de uma engenharia reversa, porque você não consegue isolar a volatilidade na fórmula de Black-Scholes ou na fórmula de Garman, ou em qualquer outro tipo de equação que você vai usar. Por exemplo, nas opções de IDI, elas são opções do tipo asiática. Né? Então, são opções baseadas na média geométrica da taxa de juros. Né? Aliás, o Brasil é o único país do mundo onde a taxa de juros é baseada na média geométrica da taxa spot. Todo mundo sabia disso? Então, quando você tem um DI janeiro lá de 2018 sendo negociado a 9%, por exemplo, significa que a taxa lá vai estar 9%? Porra nenhuma. Significa que a média geométrica de hoje até lá será 9%. Tá, ok? Então, a taxa de juros do Brasil não tem nada a ver com... É diferente lá fora. Aqui não, aqui é uma coisa meio bizarra. Né? Então, pelo fato dela ser geométrica, eu tenho que fazer uma adaptação da equação matemática. Né? Então, quando eu precifico uma opção de IDI, eu uso o modelo de Black-Scholes adaptado para opções asiáticas. Né? Como ela é com base na média geométrica, o desvio padrão é dividido pela raiz de 3. Porque é óbvio que a dispersão de uma média geométrica não é igual à dispersão de um ativo que não é baseado em média. Né? Então, o que os bancos fazem? Eles extraem a volatilidade implícita, né? Porque o banco atua de duas formas. Ele atua da forma passiva, tá certo? O que é a forma passiva? Ou seja, aquelas operações que vão caindo na tua carteira. Que vem da onde? Que vem do banco. Porque o banco negocia com os clientes. Então, eu preciso administrar aquilo que vem de forma passiva e ele também atua de forma ativa. De forma ativa, em que sentido? Não, eu vou, além de administrar a ponta passiva minha, que cai no meu colo sem eu querer, okay? Porque a decisão não foi minha, a decisão foi do banco de fazer a operação, tá, ok? Mas a minha função, e para isso eu sou pago para administrar aquilo. Tá, ok? Se você pegar acho que é o UBS, se não me falha a memória, ou o Credit Suisse, um dos dois, tem uma mesa lá fora com 3.000 operadores de opções de moedas. Numa única mesa. 3.000 operadores. Tá, okay? Na qual eles recebem operações de moedas do mundo inteiro. E jogam lá para os caras. E os caras que se virem. Para administrar toda a duration que aquelas operações têm, todo o vega que aquelas operações têm, porque toda opção ela tem um risco chamado vega, ela tem um risco chamado gama, ela tem um risco chamado rho. Ou seja, a única forma de você administrar isso é administrando esses riscos. Né? Então, o que o banco faz? Ele transforma todas as opções de preço em volatilidade. Tá? Resolvido o problema passivo,
ele entra na questão ativa, que seria o quê? Será que determinada opção está cara ou está barata? Como é que eu vou saber? Como é que eu sei que alguma coisa está cara ou está barata? Não. Não pode ser no achismo. Tem que ter algum método que me diga se aquilo está caro ou está barato. Né? Então, o que a gente faz? Como a gente está transformando tudo em volatilidade, né? E a volatilidade implícita sobre uma opção não tem nada a ver com a volatilidade histórica. Ok? A volatilidade implícita sobre uma opção, ela tem a ver com a volatilidade estimada sobre os retornos daquele ativo de hoje até o vencimento. Ok? De hoje até o vencimento. Então, eu vou comparar, vou usar algum outro modelo matemático que faça a mesma coisa. Ou seja, vou estimar essa volatilidade de hoje até o vencimento usando outro modelo para poder comparar, para saber se está caro ou se está barato. Porque o senso de barato ou caro, ele só é feito de forma comparativa. Desculpe. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Tá? Outro dia, o Rafa me mandou um questionário, e eu falei, Rafa, eu não posso te responder, porque a pergunta... Era um questionário que tinha que responder, eu não lembro por qual motivo. E aí tinha uma pergunta que era assim, se eu era especulador ou investidor. Eu falei, eu não posso responder, porque eu não sou nem investidor nem especulador, eu sou um arbitrador. Né? Então, quando você compara... E aí, qual é o modelo que é usado? É o modelo de Garch. O modelo de Garch 1.1. Tá? Existem outros modelos de Garch. Tá, okay? Então, o modelo de Garch vai estimar a volatilidade de hoje até o vencimento. Vou comparar com a volatilidade implícita de hoje até o vencimento. Tá, ok? Quando a volatilidade dada por Garch está muito maior do que a volatilidade implícita, é porque tem alguma distorção de volatilidade ali. Significa que aquela volatilidade implícita está barata. Tá? É assim que funciona. Então, eu vou comprar opções sempre via delta hedge. O que é delta hedge? O delta hedge lá é a primeira derivada do prêmio da opção em relação à variação do preço do ativo objeto. E isso é uma visão matemática pura e simples. É um limite. Quem vem da área de exatas sabe exatamente o que é isso. Um limite de ΔY dividido por ΔX para ΔX tendendo a zero. Nossa, isso é complicadíssimo para o médico. Deve ser, eu acredito que seja. Né? Entender limite. Né? Qual é o significado que isso dá? O significado que isso dá é o seguinte, quando você faz a derivada de uma equação diferencial ordinária, que já é a fórmula de Black-Scholes, quando você deriva ela, né, através dessa derivada parcial em relação ao preço do ativo, você cai num negócio chamado distribuição normal de D1, que é a integral definida abaixo da curva normal de distribuição. Nossa, é muito enrolado isso. Realmente, você precisa estudar, não tem jeito. Né? Não adianta. Né? Você precisa estudar. Não adianta virem com críticas, mas não é normalmente distribuído. Se não é normalmente distribuído, não faça. É tão simples. Né? Existem testes de normalidade que se fazem. Né? Teste de Kolmogorov, teste de Anderson-Darling. Eu não acredito em nenhum desses testes. Então não opere, opere do jeito que você quiser. Eu estou tentando passar para vocês a forma como os grandes players operam opções. Os grandes players operam opções através de delta hedge. Ninguém fica exposto, porque o objetivo do cara é operar o quê? Só a volatilidade. Né? Quem opera Petrobras, por exemplo, é um outro cara. Quem opera ações é um outro cara. Tá? Então, as mesas de operações têm lá uma área que é para operar somente volatilidade. É como se o ativo dele fosse o quê? A volatilidade dos retornos de um determinado ativo. E não o ativo em si. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 28 anos de mercado. 28 anos. Né? Mas eu sou um novato, digamos assim, no mercado de ações, porque eu sempre fui do mercado de opções de moedas e juros.
né? Então, eu operei durante a minha vida inteira opções de moedas e opções de juros. Então, aqui e lá fora. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se você for operar opções de moedas lá fora, sabe como é que ela é negociada? Por volatilidade. Eu compro a 30 de volatilidade e vendo a 31. Não é por preço. Depois você converte para preço. Tá? Ela é negociada por volatilidade e não por preço. Tá? Então, a volatilidade implícita é o que tem de mais importante dentro do mercado de opções. Ela é a variável mais importante. A partir desse momento, você precisa aprender a operar o gama, tá, ok? Que é exatamente a variação do delta, porque no instante em que você faz a operação, por exemplo, eu compro uma call com 50% de delta, né? Esse delta é resultado de uma derivação, tá, ok? Eu estou dizendo que uma certa quantidade de opções é rigorosamente igual a uma certa quantidade do ativo, naquele instante. Então, por exemplo, se eu pegar uma opção com 50% de delta, se eu comprar 1000 calls, por exemplo, de Petrobras, isso é a mesma coisa que ter comprado 500 do próprio ativo. Então, eu olho para a minha exposição e digo, pô, minha exposição é estar comprado em 500 do ativo. Qual é o meu hedge? Eu vou lá e vendo 500 do próprio ativo. Então, aí eu já fiz 2 operações. Eu comprei opções e vendi uma quantidade do ativo pelo delta equivalente, porque eles são iguais naquele instante. Tá, ok? À medida que o mercado muda, aquele equilíbrio deixa de existir, porque existe um efeito gama. Por quê? Porque o instrumento não é linear, é um instrumento convexo. Tá, ok? Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples. Imagine que você tivesse um ativo que valesse R$25. Ok? Aí você olha para uma call de strike 25, para um vencimento daqui a 30 dias, sei lá. Tá? Aí você vai lá e vê que essa opção vale 50 centavos. Tá, ok? Aí você compra 1000 lotes dessa opção a 50 centavos e vende 500 lotes do ativo. Aí o ativo cai R$1. O que acontece? A opção está limitada aos 50 centavos, perfeito? Mas você não vendeu 500 do ativo? A 25, se caiu para 24, quanto você está ganhando? R$1 no ativo. Quanto você está perdendo a opção no limite se ela virar pó? 50 centavos. Sim ou não? E se subir R$1? Se subir R$1, eu vou perder R$1 no ativo, mas a opção vai para quanto? Aproximadamente R$1,50. Entenderam isso? Claro, porque eu estou comprado em 1000 de opções. Eu estou mais comprado em opções do que vendido no papel. Ou seja, é como se fosse um straddle. A única diferença é que quando você pega os livros de opções que você vê straddle, o straddle não vem com delta hedge. Quer dizer, é o erro meio grosseiro, né? Porque o correto é que ele venha com delta hedge. Quer dizer, como é que você faz o straddle com delta hedge? Você vai comprar a quantidade de calls igual ao delta da put e vai comprar as quantidades de put igual ao delta da call. Porque o somatório dos deltas dá 100%. Ah, não dá 100% porque as volatilidades não são iguais. Se as volatilidades da call e da put não forem iguais, você tem um negócio chamado arbitragem call com put. Famoso, qualquer livro, qualquer criança retardada com menos da metade do cérebro consegue entender isso. Isso está em todos os livros de opções. Até nos ruins está. Até nos livros ruins isso está. Ok? Então, se as volatilidades de call e put não forem iguais, você tem arbitragem de call com put.
Se você tem arbitragem de call com put, você pode perfeitamente fazer um futuro sintético usando call com put, tá ok? Tá? Contra o próprio ativo, tá ok? Que você não tem como perder dinheiro. É claro, você tem que botar os custos para ver se vale a pena. Né? Outro dia um aluno meu colocou assim, pô, Ferro, está dando uma arbitragem de call com put de 20 centavos. Ou seja, a put estava mais cara 20 centavos do que a call. Tá ok? Então ele teria que comprar a call e vender a put, porque, já que a put estava mais cara do que a call pela paridade call com put. Tá certo? Então isso gera uma posição comprada no ativo. Tá? Então você precisa vender o ativo para fazer o teu hedge. Tá certo? Você está comprado no ativo. Ou seja, até para ensinar vocês, quer dizer, se você não tiver dinheiro suficiente para comprar uma determinada ação, mas tiver certeza absoluta que ela vai subir, você vai lá, compra uma call e vende uma put, que isso é a mesma coisa que está comprado no ativo. Tá? A diferença é que provavelmente a corretora vai te chamar margem sobre a venda da put. Essa é a diferença. Tá ok? Mas é uma posição de compra sintética do ativo. Isso aí, qualquer livro tem isso. Né? Então, se você percebeu essa arbitragem, e essa arbitragem compensa no pagamento dos teus custos, basta você fazer isso, vender o ativo, tá ok? Faz as contas de todos os teus custos para ver se compensa, e aí você vai ganhar dinheiro de graça. É assim que funciona. Muito simples. Tá ok? Por que esse tipo de arbitragem dá? Por exemplo, para o pessoal de fundo de investimentos, por exemplo, eles gostam muito de fazer esse tipo de estratégia. Mas quando o lote é grande, porque quando o lote é muito pequeno, não compensa. Entendeu? Quer dizer, o cara vai fazer um determinado esforço lá para ganhar uma coxinha de galinha ou um caldo de cana, que para você é muito, mas para o fundo do cara não é porra nenhuma. Entendeu? Ok? Então, operar volatilidade é basicamente isso, gente. É assim que os bancos fazem. Né? Os bancos, cada operador, por exemplo, de um banco, ele recebe, que opera a parte de opções, ele recebe limites em vega, tá ok? Em gama, tá ok? Ele tem um limite de prejuízo diário e um limite de prejuízo mensal. Uma coisa que falaram aqui que eu adorei o início, né? Muita gente me pergunta, Ferro, quanto eu ganho nessas operações? Porra, eu fico puto. Porque o cara já está olhando errado. Não interessa quanto você vai ganhar, interessa quanto você tem para perder. Esse é o principal. Então, quando os caras falam de gerenciamento de risco, é isso. Ou seja, quanto eu posso perder. Porque é evidente que eu vou entrar numa operação para ganhar, porra. Seja lá pelo motivo que for. Porque eu acho, porque eu sonhei. Foda-se o motivo. Entendeu? Porque eu vi lá no gráfico. Entendeu? Porque eu vi no céu. Não interessa o motivo. Você só vai entrar numa operação, no mercado financeiro, uma operação que você tenha fé que ela seja lucrativa para você. Tá certo? Então, o que você tem que olhar? Putz, quanto eu vou perder se tudo der errado? Então, é essa conta que você tem que fazer antes de entrar na operação. É essa conta que você tem que fazer. Então, o gerenciamento de risco é extremamente importante. Né? É por isso que cada operador de um banco tem um VAR. Por quê? Porque ele não pode exceder. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine um cara, e o VAR ele tem que ser utilizado. Tá? Porque VAR é capital alocado. Não adianta, imagine que eu fosse o banqueiro, o dono do banco, e eu dou 1 milhão de VAR para a menininha aqui da placa, e ela não usa. Vai chegar em determinado momento que eu vou dizer para ela, olha, eu vou passar o teu VAR para outro operador, porque é capital alocado que não está sendo usado. Então, o operador ele está sempre ali no limite daquele VAR que é dado para ele. Então, é um trabalho desgastante, tá ok? Em que se usa muito instrumental matemático
para se chegar a alguma conclusão daquilo que vai se fazer, já que o teu principal objetivo é operar minimizando o quê? Os riscos. Tá? Risco você sempre vai correr. O importante é que você possa minimizá-los. A grande maioria nem olha para risco. Isso é um fato. Tá, ok? Ou a pessoa coloca um risco... vou comprar essa merda aqui. Se eu estiver perdendo 1.000 ou 0. Assim, meio a Bangu, sabe? Tipo, porra. Né? Não tem critério. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Eu recomendo para a galera aí, eu acho que não tem em português, o livro do John Hull, que ele lançou há mais ou menos uns 3 anos, sobre gerenciamento de risco para bancos. E não se iludam achando que isso não serve para a pessoa física, porque serve sim. Tá? Então, eu acho que a coisa mais importante para você aprender no mercado é a parte de gerenciamento de risco. Você saber gerenciar o teu risco. Essa é a parte mais importante. Tá? O resto vai com o tipo de técnica que você utiliza. Eu não sou contra técnica nenhuma. Eu conheço gente que usa análise fundamentalista muito bem sucedida. Tá, ok? Conheço gente que usa análise técnica bem sucedido. Também conheço um monte mal sucedido. Né? Porque o que acontece? Tudo aquilo que você estuda, se você fingir que entendeu, fudeu. Não dá para fingir que entendeu. Né? Então, ou você estuda e aprende, entendeu? Ou fingir que entendi. Não, vou fingir que entendi, né? Fazer aquela cara de paisagem, né? E vou aplicar aquilo que eu fingi que eu entendi. Né? Porque eu fiz lá o curso do ferro e eu aprendi e, na verdade, não aprendi absolutamente nada. Né? Até porque, para fazer um curso meu, você tem que ter uma noção boa de matemática, de estatística e de programação. Né? Porque eu uso planilhas pesadas, carregadas, realmente não é para qualquer pessoa. Né? Então, eu até recomendo o seguinte, continue usando o método por preço, se for o caso, entendeu? Ou da forma que achar mais conveniente. Mas não é a forma que minimiza teu risco. Tá, ok? Não tem problema nenhum você usar o método que você quiser para operar, mas saiba que não é a forma que minimiza o teu risco. A forma que minimiza o teu risco no mercado de opções, para você que é investidor e não tem uma ponta passiva, como o caso de um banco, ou seja, a sua ponta é sempre ativa, ou seja, a decisão é sua, tá, ok? É sempre comparar o quê? Comparar a volatilidade implícita de uma opção com um modelo semelhante, que, no caso, é o modelo de Gartner, que também é um estimador de volatilidade, o Gartner 1.1. Tá, ok? Vamos às perguntas, gente? Eu sei que esse assunto é um assunto que vão me encher o saco. Como que é medida a arbitragem entre a call e a put? Bom, isso é muito simples. Você vai extrair a volatilidade implícita da call e extrair a volatilidade implícita da put. Elas têm que ser iguais para que não haja arbitragem. Então, o que acontece? A pergunta é muito boa, porque todos os modelos matemáticos são baseados no fato da suposição de que o mercado é livre de arbitragem. Mas a arbitragem existe. Tá, ok? Então, quando essas volatilidades não estão iguais, já está dando arbitragem. Aí, o que você faz? Você faz o processo reverso. Pega a partir da volatilidade, transforma em preço novamente, tá, ok? Para ver qual é o diferencial de preço. E ver se aquele diferencial de preço cobre os teus custos, por exemplo, para você fazer uma compra sintética ou uma venda sintética, né? Ou fazer exatamente o inverso. Tá, ok? Você poderia fazer uma compra sintética com a venda do ativo ou uma venda sintética casada com a compra do ativo, dependendo do tipo de arbitragem que dá. Geralmente, no caso de opções de ações, tá, ok? Existe uma assimetria que a gente chama de skewness, que é uma palavra em inglês para tratar assimetria. Tá, ok? Mas isso é um assunto um pouco mais complicado. Né? As volatilidades das opções
in the money call ou out of the money put, ou seja, aquelas que têm strike abaixo do preço do ativo objeto, no caso de ações, elas têm volatilidade mais alta. Tá, okay? Então, a gente usa um modelo chamado Kubic-Spline para fazer uma interpolação de volatilidade, tá, okay? Para saber se essa curva está inclinando ou não. Se essa curva estiver inclinando, indica que o ativo objeto tende a aumentar a aceleração de queda. Ou seja, mesmo que você não opere opções, entender o skill de volatilidade é extremamente importante. Sobre a questão de arbitragem, eu sou muito mais... Talvez eu seja um dos caras mais velhos aqui. Não, ele é mais velho que eu. Mas tem outros velhos aí. Eu lembro que eu conheci um cara que trabalhou na Embraer. Ele hoje deve estar com uns 80 anos de idade. Ele fazia arbitragem nos anos 70. Porque nos anos 70 ele tinha bolsa em vários lugares. Aí ele ia para Porto Alegre comprar ações de Petrobras, que era cautela. Era cautela. E vinha na Bolsa de São Paulo e vendia. E isso pagava os custos de avião. O cara ficou rico fazendo esse tipo de arbitragem, pegando avião. E numa época que o avião era muito mais caro. Então, ele negociava, ia lá, buscava as cautelas da ação, vinha na Bolsa de São Paulo e vendia. Ele ia na Bolsa de Pernambuco, fazia a mesma coisa. Depois é que começou a unificação das bolsas. Ou seja, o cara já fazia arbitragem na década de 70. A arbitragem não é uma coisa nova. Por exemplo, uma das coisas que se faz hoje é a arbitragem de ADR com local. Tá, okay? Quem é que faz isso? Um robô. Você não precisa de um operador para isso. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, os operadores de tesouraria de bancos e de fundos vão perder seus empregos, com certeza, para os algoritmos daqui a algum tempo, porque você não precisa do cara. Você vai ter um algoritmo, que é um robô, que vai montar a estratégia baseado, por exemplo, naquilo que está determinado para o fundo, então, okay, e vai executar. Hoje, o que é um ETF? Um ETF é um fundo. Tu acha que alguém mete a mão ali no BOVA 11? Não, aquilo é tudo robô. É tudo robô. Ferro, o pessoal trader, tal, geralmente ele tem um estudo histórico de preço, pega a base de dados, assim, você podia dar algum, por causa da característica das opções, que tem prazo para vencer, como é que a gente conseguiria, se tem alguma maneira de construir uma base de dados de opções? Por favor. Sim, na verdade, como eu falei, a gente usa o modelo de Gartner. O modelo de Gartner ele pega a base histórica, só que ele dá pesos diferentes para o banco de dados que você tem. Então, ele dá mais peso para as últimas informações e menos pesos para informações mais longas. Ou seja, isso tem a ver com uma coisa do limite, para o tempo tendendo ao infinito, a volatilidade histórica tende à volatilidade verdadeira da população, digamos assim. Tá? Por um T muito grande. Então, geralmente, quando você vai usar o modelo de Gartner, a gente usa 50 dias, 50 informações. Por quê? Porque ele vai dar mais peso para a informação atual, tá, ok? Menos peso para a informação de ontem, tá, ok? Menos peso para a informação de anteontem e assim vai. Tá? Porra, muito fácil. Quem tiver com o celular aí pode abrir aí no YouTube. Gartner Model para Excel. Facílimo fazer. De novo, qualquer criança retardada com menos da metade do cérebro faz. É muito fácil. Pode pegar aí no YouTube, Gartner Model. Está em inglês. Tá, okay? E no Excel. Mas é super tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade. Tá? Se baseia em dados históricos, mas é um estimador para frente com pesos diferentes. Eu ouvi falar em algum lugar sobre, não sei se é arbitragem short long, você tem uma chance de 3-1. Sua perda é limitada, só que seu ganho são 3 vezes maior. Não sei, é 3-1 a chance, sabe? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Eu não conheço isso, de chance 3-1. Primeiro que a gente precisa separar um pouco essa questão de chance
de 3 para 1, porque o que acontece? Quando a gente fala em chance, quer dizer, a gente pensa na questão da probabilidade. Né? Probabilidade é o quê? É aquela possibilidade de ocorrer um determinado evento dado um espaço amostral. Tá certo? Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, quando você joga uma moeda, qual é a probabilidade de dar cara? Não é 50%, porra. Tende a 50%. Está vendo a diferença de entender teoria do limite? Por que tende a 50%? Por que tende a 50%? Porque ela pode cair em pé. Né? Uma vez eu estava no escritório lá de casa, porra, aquelas moedas de 50 centavos que são mais grossinhas, ela caiu em pé. Aí eu falei para minha mulher assim, minha ex-mulher, né? Que eu não tenho mais mulher. Esqueçam que eu sou um operador. Então, a moeda caiu em pé. E eu falei para ela, ó, tá vendo? Ó, porra, isso aí é a prova. Quer dizer, a probabilidade da moeda cair em pé é muito pequena. É a mesma coisa a questão do dado. Né? Quando você joga um dado comum, a probabilidade tende a 1/6. Tá certo? Ela não é exata, porque porra, o dado poderia cair, sei lá, nenhum número. Eu já joguei o War, já aconteceu isso. Mentira ou verdade? Quando eu jogava o War, ficava brigando lá com meu amigo, porque porra, não sabia se era 6 ou 5 ou 4, né? Porque o dado não caía exatamente num número. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente sempre fala em tende, por teoria do limite. É a mesma coisa o seguinte, quer dizer, as pessoas têm assim, um erro muito grande na compreensão da probabilidade. Então, por exemplo, se a probabilidade de eu jogar um dado e aparecer o número 6 tende a 1/6, tá? Aí eu jogo o dado 10 vezes e não sai o número 6. Porra, esse dado está viciado. Não, tende a, gente. Entendeu? Ou seja, se eu jogar 6 milhões de vezes o dado, não vai aparecer 1 milhão de vezes o número 6. Não vai. Vai aparecer 990 e poucas mil vezes o número 1, 1 milhão e poucas mil vezes o número 2, e assim por diante. Entendam isso. Tá, okay? Toda probabilidade ela tende a, por teoria do limite. Tá, okay? Ela não é. Né? Então, quando você entra numa matemática um pouco mais avançada, você começa a descobrir que tudo tende. Tudo não é. Não é aquela matemática de ensino médio. Né? Então, a gente começa a enxergar a matemática de uma forma um pouco diferente. Tá, okay? Muitos dos modelos que a gente usa hoje são baseados na econofísica. Né? Então, deixa eu só te responder essa questão do 1 para 3, realmente eu não conheço, eu não sei. Bom, isso aí talvez seja uma trava de alta, uma trava de baixa, né? Em que você bota 50 centavos. Só que o que acontece? Cuidado com esse tipo de coisa. Né? Outro dia eu vi o cara postar no Facebook, e eu sou o maior treteiro do Facebook, vou logo avisando. O meu nome é Sérgio Ferro, me procure no Facebook, eu sou treteiro mesmo. Não tenho problema nenhum. E aí o cara postou no Facebook que ele estava, sei lá, colocando, sei lá, 10 centavos para tirar R$1, então o risco dele era 10 centavos para R$1. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado com isso. O fato de você botar 10 centavos para, numa possibilidade, ganhar no máximo R$1, isso não tem nada a ver com risco, retorno. Mas as pessoas pensam que sim. Por que eu digo que não? Porque risco é outra coisa. Né? E aí eu fui mostrar para ele, olha aqui, ó, quando você mede as probabilidades de um e de outro, você tem que subtrair uma da outra. Tá, okay? E essa tua probabilidade aí, uma subtraída da outra, dá 5%. Então, na melhor das hipóteses, você deveria pagar 5 centavos por essa estratégia, e não 10. Ou seja, ele estava pagando o dobro do que valia em relação quando você começa a olhar para a questão da probabilidade. Ok? Então, toda vez que você pensa em risco, você tem que pensar em probabilidade. Tá? E isso, na verdade, as pessoas pensam intuitivamente. Pensam intuitivamente. A única diferença é que as pessoas, muitas vezes, não medem. Já vou aí, peraí.
Uma vez eu ouvi uma pessoa falando a respeito de opções que o gama, o delta, quer dizer, na verdade, o delta seria a probabilidade da opção atingir aquilo, dar exercício ou não. E é verdade. É verdade por quê? Porque o que acontece? Quando você faz a derivada parcial da fórmula de Black-Scholes, que é uma derivada parcial, então você considera todas as outras variáveis constantes. Tá certo? Porque você tem 5 variáveis. Tá ok? Para você resolver essas 5 variáveis, como é que você faz? Você tem que usar matrizes. Quando você fala matrizes para alguém, porra, as pessoas tremem. Assim. Porque ninguém sabe porra nenhuma de matrizes. Não sabem nem para que serve. Então, para solucionar uma equação com 5 variáveis, você tem que usar matrizes. Tá ok? Então, o que se faz? Primeiro, você faz as derivadas parciais, que é tratar as outras variáveis como constantes. Quando você faz a derivada parcial do prêmio da opção em função da variação do preço do ativo objeto, você cai na distribuição normal de D1. O que é o D1 na fórmula de Black-Scholes? É o ponto sobre a função da distribuição normal, da curva de Gauss. E o que é a distribuição normal de D1? É o cálculo da integral. Para quem estudou matemática, é o cálculo da área abaixo da curva, que mede exatamente a probabilidade. Tá? Existe uma forma de resolver numericamente, tá? Mas é um chute. Como é que eu resolvo uma derivada numericamente? Aí tem alguns livros que dizem o seguinte, olha, o delta é para uma variação de R$1 no preço do ativo objeto. Não é. Não é. Tá? Então você vai pegar lá o livro, pô, pior que até o livro do Hu tem essa merda. Você vai pegar lá o livro do Hu, tá? E você vai riscar lá aquele R$1, porque não é. E o livro do Hu é muito bom. O livro do César Lauro também é muito bom. O livro do Luiz Maurício é muito bom também. Né? Eu recomendo o livro do Luiz Maurício, ele que está lá fora. Não é. Não é. Bota isso na tua cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá ok? Mas uma forma de você solucionar esse problema seria você fazer o seguinte. Vou fazer o ativo variar a variação mínima, que seria 1 centavo. E vou ver quanto a opção muda. Então, eu vou criar uma dízima. Tá ok? Para ver a diferença. Porque o objetivo da derivada, dessa derivada, que é o delta, é só ver qual é a igualdade dela com o ativo. Entendeu? Tá? Ou seja, o valor em si pouco importa. Então, por isso que eu uso uma dízima, porque eu quero saber o quanto aquela opção é igual ao ativo dada essa derivação. Entendeu? Então, como a derivada, quando eu resolvo derivar na mão e não uma solução por cálculo numérico, eu caio na distribuição normal de D1, que é resolver a derivada mesmo. Quem não sabe resolver a derivada, que a grande maioria das pessoas não sabe mesmo, usa o MATLAB. Ah, também não sei usar o MATLAB. Ah, então, porra, confia em mim. Tá? Então, você tem lá a distribuição normal de D1, que é a solução da derivada parcial. Tá ok? Depois você tem que jogar tudo isso numa matriz, tá ok? E fazer todas as variáveis variarem ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de solução de VAR não paramétrico. Tá? Porque o VAR consolidado, ele é não paramétrico. Sempre, em qualquer coisa. Tá okay? Embora você tenha variáveis que possam ser parametrizadas por vários tipos de distribuições estatísticas diferentes, não precisa ser necessariamente normal. Né? Existem ativos que não seguem a distribuição normal, tá okay? E eles são calculados com a distribuição adequada. Tá okay? Mas na hora que você junta tudo, você tem que fazer um VAR não paramétrico. O teste de estresse que os bancos centrais no mundo inteiro fazem com os bancos dos seus países é um teste não paramétrico. Tá okay? Ou seja, ele cria o pior cenário. Por exemplo, não dá para você fazer um cenário do tipo seguinte, vou pegar a tua carteira, vou fazer o seguinte, a bolsa caindo 20% e o dólar também. Não é consistente. Então, você tem que criar um VAR que seja consistente matematicamente. Tá ok? Uma pergunta totalmente fora do assunto de risco. Mas, no Brasil, tem alguma liquidez? E como que opera opções de dólar e de DI, por exemplo? Muito boa. Opção de dólar, esquece. Não é para você. A não ser que você seja muito rico. Olha, eu vou te falar que eu venho brigando com a Bolsa, porra, desde a década de 90 sobre isso.
Porque você tem o contrato do mini dólar, mas você não tem contrato de mini opções de dólar. Né? Isso por quê? Porque os grandes bancos não querem. Simples. Né? Ele prefere que o cliente institucional recorra ao banco do que ir no mercado para fazer opções de dólar. Porque o que acontece? Opções de dólar, como ela é baseada no grande, né? Se você tiver uma curiosidade, por exemplo, de entrar na hora do leilão de opções de dólar, tu vai ver que é tudo feito por Delta Hedge. Então, não é mentira minha. Vocês querem ver? Entra no site da Bolsa e olha lá quem são os market makers de opções. Por papel. Tem lá. Formadores de mercado, opções, por papel. Tem, inclusive, os strikes que os caras são obrigados a abrir preço de compra e de venda. Sabiam disso? Entra no site da Bolsa. Está lá. Papel por papel. Cada uma tem 2 ou 3 market makers. Está lá os papéis. Entra aí, ó. Formadores de mercado da Bolsa. Faltam 10 minutos. Então, opções de dólar, infelizmente, ele se torna proibitivo. Porque quando você entra, por exemplo, no call de opções de dólar, o lote mínimo são 100 contratos. Do cheio. Que de notional representam 5 milhões de dólares. De notional. Tá certo? Mas assim, só para entender, é balcão isso ou opera na... Não, então, quando é na hora do call, o call é na Bolsa. Não tem call de abertura para Petro, para opções de Petro, para opções de dólar também. Ah, tá, mas só tem call de abertura, assim, só tem liquidez nesse momento, né? Isso, exatamente. Na tela, você só tem liquidez nessa hora, na tela. Tá ok? Depois você vai para o balcão, exatamente. Porque ninguém quer mostrar a cara, entendeu? Às vezes o cara coloca lá, tem banco que coloca lá para evitar treta. O cara tentar passar uma operação fora de preço para fazer um esquenta e esfria, por exemplo. Então, geralmente você vai ver preço pendurado lá, mas é só com esse objetivo. Tá ok? Para não distorcer a curva de volatilidade e mais uma série de coisas. Eu vou contar uma história aqui que é uma história pública e é verdadeira. Quando o Boston foi vendido por Itaú, eles passaram uma operação de, acho que, 200 milhões de dólares de opções, que valia a mercado tipo 50 centavos, eles passaram a 11. Como o lote era muito grande, ninguém conseguia interferir, porque senão todo mundo ia estourar seu VAR. Eu não posso entrar lá para vender aquela merda a 11, porque eu não tenho VAR para isso. Entendeu? Ou para mostrar venda a 10. Né? Porque você pode interferir. Na hora que você vai passar um direto, né, tem um tempo de interferência. Não sei se você sabe disso. Quando você vai passar uma operação, tá, okay, a Bolsa segura um tempo para ver se alguém interfere com um preço melhor. Entendeu? Então, eu poderia mostrar venda a 10. O que aconteceu? A operação passou, e logo depois que a operação passou, começou todo mundo a ligar para a Bolsa e dizer, não dá, isso tem alguma roubalheira aí nessa história. E, cara, pergunta lá para a Polícia Federal, não sei do resto da história. Tá, mas isso é público, essa história é pública. Então, a opção de IDI é extremamente acessível à pessoa física. Né? O único problema é que a opção de IDI é um instrumento asiático. Tá? Então, você tem que saber precificar bem ela. Né? O delta hedge dela é um pouco diferente. Por quê? Porque o IDI ele é um índice que vale mais do que 100 mil. Hoje está em torno de 300 e poucos mil, mais ou menos, o índice do IDI. Né? E o DI, ele vale hoje sempre o quê? 100 mil trazido a valor presente pela taxa de juros, vale 90 e poucos mil. Então, o teu delta, que deveria ser entre 0 e 100, é entre 0 e 100. Tá ok? Você tem que multiplicar o teu delta pela diferença entre o IDI futuro, projetado, e o IDI e o 100 mil, que é o valor do DI no final. Então, você vai encontrar delta de 150%. Caralho, como delta de 150%? Se delta é a probabilidade do strike dar exercício. É apenas por uma questão dos contratos não valerem a mesma coisa. As opções de Ibov antigamente eram assim. Né? As opções do índice Bovespa eram assim, porque
as opções valiam 3 vezes mais o índice. Então, você tinha que dividir o delta por 3. Mas tem liquidez para operar? O mercado de IDI é o maior mercado do Brasil. Mas como que é? Para falar a verdade, eu não conheço nem tem mínimo ideia qual que é o código para operar isso. Entra no site da Bolsa que você vai lá, escreve lá IDI, e é IDI. Isso, IDI, índice sobre o DI. Tá? Aí os códigos são lá, IDI, aí vem lá aí C se é call, P se é put, aí vem o vencimento, o vencimento e o strike, exatamente. Exatamente isso. Eu acho que é vencimento, ano e strike. Dá uma procurada no site que tem lá os códigos certinhos, bonitinhos. E agrícolas? Agrícola serve o mesmo padrão, com exceção do boi, que você tem que tomar cuidado, porque o boi ele vira asiático nos 5 últimos dias antes de vencer. Então, ele é play vanilla até 5 dias antes de vencer. Quando faltam 5 dias para vencer, ele vira uma opção asiática. Por quê? Porque a liquidação dele é baseada no preço médio dos últimos 5 dias do boi. Entendeu? Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Quer dizer, você está operando uma play vanilla, está tudo baseado em play vanilla, de repente a operação vira asiática. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. O resto é tudo normal. Tá, ok? O que você tem que ver é o seguinte, bom, esse modelo é adequado para operar esse tipo de opção ou não? Tá, ok? Uma das coisas que você pode fazer é muito simples. Você vai lá, pega... Existe um software chamado Crystal Ball, tá, que, se não me engano, é da Oracle, que você pega lá no Excel, coloca lá o teu banco de dados e ele faz o teste estatístico e diz qual é a distribuição mais adequada para você utilizar. Tá, ok? Se a distribuição não for normal, você vai ter que adaptar a fórmula de Black-Scholes para a distribuição que você vai usar. Simples assim. Tá, ok? Tá? Se ela for normal, é o sonho dos estatísticos, encontrar a normalidade, porque fica mais fácil o tratamento estatístico. Tá, ok? Uma pessoa da internet me disse que em 2008, com a crise, as opções não se moviam. Os ativos subiam muito, mas as opções não se moviam. Isso é porque os bancos não conseguiam precificar as gregas? E a segunda pergunta, eu estava lendo o livro de um dos diretores do Long Term Capital Management, aquele fundo que quebrou, e ele disse que, conversando com os matemáticos do grupo dele, perguntando por que o grupo quebrou, sendo que eles tinham 2 Nobéis, é que a fórmula de Black-Scholes, que é derivada de uma fórmula de transmissão de calor, ela funciona bem até 2 ou 3 ou 4 desvios padrões, mas naquele momento eles estavam com 7 desvios padrões. Então, teve um dia que eles lançaram uma ordem a mercado para comprar o índice futuro da Bolsa de Nova York, e a ordem não pegou. Então, eles fugiu totalmente do controle deles. Então, eu queria que você comentasse isso sobre as opções de 2008 e a questão da Black-Scholes com alta variação. Ok. Bom, primeiro vamos à primeira resposta. A primeira resposta é a seguinte, bom, dizer que as opções não mudaram de preço não tem o menor sentido. Se alguém falou isso para você, isso não é verdade. Segundo, a questão de a variação ser 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes o dígito padrão, não tem absolutamente nada a ver. Isso está previsto na curva de Gauss. A curva de Gauss ela vai de menos infinito até mais infinito. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém aqui trabalha em chão de fábrica? Como é que você faz controle de produção, por exemplo? Então, você está lá, você comprou uma máquina, tá ok? Aquela máquina, você sabe que, pela especificação do cara que te vendeu a máquina, que ela fabrica 5% de peças defeituosas. Aí, dentro da fábrica, o que o cara faz? Ele coloca alguém para fazer o controle de qualidade. Tá ok? Então, eventualmente, o cara vai lá e tira uma amostra. Aí ele tira uma amostra lá de 100 peças e acha 15 defeituosas. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vou parar a máquina. Se ele parar a máquina, isso tem um custo gigantesco. Então, o que ele faz de novo? Tira uma segunda amostra. Isso chama-se estatística amostral. Teorema do limite central. Isso é básico em estatística. Tá ok? Ele tira uma segunda amostra e acha 3 defeituosas.
Ele tira uma terceira amostra e acha 2 defeituosas. Então, qual é a conclusão que ele chega? Aquela amostra que veio com 15 defeituosas foi uma amostra ao acaso. Ou seja, o acaso acontece. A estatística é a ciência da estimação. Estatística é estatística. Matemática é matemática. Em relação à questão do fundo de investimento, eu não sei onde você leu isso, mas aquele fundo de investimento lá do Scholes, ele quebrou por um risco de liquidez. Tem nada a ver com a fórmula de Black-Scholes. Nada a ver. As posições que eles tinham não tinha nada a ver com a fórmula de Black-Scholes. Tá? E mesmo que tivesse, tá ok? Ou seja, esses eventos fazem parte do processo, por isso que a curva de Gauss é de menos infinito a mais infinito. Isso não teria sentido nenhum. Está lá, isso é matemática. Vai de menos infinito a mais infinito. Ok? Está respondido? Obrigado, gente. Valeu.